Então vamos começar assim. Imaginem que a gente tem, por exemplo, jogadores de basquete, certo? Certo. Tem alguns jogadores de basquete e eu quero classificar eles, classificar esses jogadores de basquete como por altura, certo? Então eu posso, por exemplo, determinar se um jogador de basquete é alto ou não, se a altura dele, né? Se a altura dele é acima de um certo threshold, né? Eu posso definir uma altura e daí se o jogador de basquete ele é mais alto que isso, né? Se a altura é maior do que esse threshold, ele é alto. Eu digo esse jogador é alto. Isso é uma verdade, né? Seria um booleano 1. Ele pertence ao conjunto dos jogadores de basquete altos, né? Se a gente vai falar em conjuntos. Ou se ele tem altura menor ou igual, eu vou dizer que ele é baixo. Ou que ele não é alto, né? Então, de repente eu vou, ao invés de dizer que ele é baixo, eu vou dizer que ele não é alto. Ele é alto ou ele não é alto. E se ele é alto, é apenas se ele passou de uma certa altura threshold, uma altura limite, o limiar de altura a partir do qual eu digo que ele é alto, né? Então ele pertence ao conjunto, né? Nesse caso aqui, esse jogador de basquete pertence ao conjunto dos jogadores altos, né? E os outros não pertencem porque eles não passaram dessa altura, né? Isso é a forma que vocês conhecem de trabalhar com conjuntos. Às vezes quando a gente está falando de fuzzy, né, para contrapor o fuzzy, a gente fala do crisp. Crisp, né, seria o conjunto que ele é 0 ou 1, que ele pertence ou não pertence, né? Então a pertinência, o ato de pertencer ao conjunto, ele é um verdadeiro ou falso, né? Então esse jogador pertence ao conjunto dos jogadores altos, né? O que a lógica fuzzy vai fazer é que a gente vai, ao invés de ter um limiar assim tão definido, a gente vai ter, na verdade, uma espécie de uma transição aqui, uma transição de altura, onde a partir de uma certa altura a gente diz, né, digamos aqui para cima, a gente diz que a pessoa é alta, e aqui para baixo a gente diz que a pessoa não é alta, mas existem os valores intermediários de altura que a gente vai dizer que ela é mais ou menos alta, que ela não é completamente alta, mas não é completamente não alta, né? Então ela vai ter uma transição gradual, né, para a pertinência desse conjunto. Ela vai pertencer ao conjunto das pessoas altas à medida que que a altura vai passando para esse limiar que não é completamente definido. Ele não é esse limiar ele não é um valor exato, né? Ele é uma transição, uma função de transição, tá? Então essa é a ideia, se a gente faz essa analogia aqui com um jogador de basquete, tá? Para fazer isso, então uma variável fuzzy é uma variável que é um conjunto fuzzy, né? Uma variável fuzzy de pertinência, né? Ela vai ter essa característica onde a gente desenha às vezes o que a gente chama de funções de pertinência, e essa função de pertinência a gente vai ter uma variável que, digamos, pode ser a altura, que nem eu falei, ou pode ser a temperatura, por exemplo. Então vamos falar de temperatura agora. Digamos que x aqui então é a temperatura, e no eixo vertical a gente às vezes usa esse símbolo μ, tá? μ de x é a função de pertinência dessa variável aqui, que eu posso dizer, por exemplo, que é a temperatura, tá? Na verdade, temperatura não é uma variável fuzzy, tá? A temperatura é o domínio, digamos, dessa variável, o domínio de x. Então, x é os graus, por exemplo, né? É a temperatura em graus. Aí é uma temperatura. A variável fuzzy seria uma qualidade dessa temperatura. Por exemplo, tá frio, tá quente, né? Isso são temperaturas, são variáveis fuzzy de temperatura. Por exemplo, frio, né? A gente está no inverno agora aqui na nossa região, né? Então o frio, aí depende, né, da tolerância de cada um, mas a gente pode dizer, por exemplo, que a gente vai ter algo assim, vai ter uma temperatura a partir da qual eu tenho certeza que não é frio.
eu fazer um traço mais firme aqui. Então, essa temperatura daqui para cá, ela não é frio, certo? Digamos que aqui a gente vai ter... com certeza não é frio aos 30 graus, né? Por exemplo, né? E a gente vai ter uma transição, né? Eu tenho outras temperaturas que eu vou ter certeza que são frio, né? Então, o frio, eu tenho certeza que frio, por exemplo, para mim, com certeza, abaixo de 5 graus é frio. Eu tenho certeza, de repente até 10, por exemplo, mas 10 não é tão frio. Frio mesmo, 5 graus, abaixo de 5 graus é frio, digamos. Então, eu vou colocar, se eu entendo assim, né? Eu posso colocar, então, aqui o frio. Então, digamos que aqui eu tenho os meus 5 graus, né? Aqui eu tenho 5 graus, né? E eu vou ter uma transição. Geralmente essa transição vai ser uma coisa simples, em lógica fuzzy, a gente vai fazer uma reta, um trapezoide, alguma coisa, né? Uma transição aqui do frio para o não frio, tá? E a pertinência, essa pertinência aqui, então, vai ser 1 para o caso de pertence, quer dizer, tem certeza que é frio. 1 quer dizer que pertence completamente ao conjunto do frio aqui. Esse é o gráfico do frio, né, que eu estou fazendo, frio. É a variável fuzzy, o conjunto frio, né? E eu vou dizer que é frio, com certeza, se está 5 graus ou abaixo, né? Que é essa região aqui, quer dizer que aqui tá frio, né? Essa região que eu marquei aqui em verde é o frio, né? Todo esse do 5 para cá, né? E eu vou ter o não frio, eu tenho certeza que não tá frio, de 30 para cima. E eu vou começar a ter cada vez mais certeza do frio à medida que vai caindo a temperatura, né, de 30 para 5 graus. Perdão. Aqui, né, nessa região, é uma região de transição, né, da pertinência da variável frio. Tá? Então, essa aqui é uma temperatura, é uma função de pertinência do frio, por exemplo. Tá? As funções de pertinência, elas são sempre, elas vão ser sempre um mapa de uma variável para um conjunto, onde a saída aqui no eixo vertical vai ser sempre um número entre 0 e 1, tá? Então, é importante notar que as funções de pertinência daí vão ser sempre assim, né? Entre 0 e 1, tá? E aqui, claro, esse eixo aqui depende do domínio do problema, né? Se vai ser velocidade, temperatura, altura, etc. Tá? Uma mesma variável, quer dizer, a temperatura, que isso aqui a gente está falando de temperatura, certo? Se eu estou falando de temperatura, eu posso ter outros conjuntos fuzzy também lidando com temperatura, não precisa ter um só, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui que não seja muito parecida com o vermelho. Por exemplo, eu posso ter o quente. E o quente, ele meio que complementa o frio, mas não é exatamente igual, né? Eu posso dizer que com certeza não é quente até 5 graus. Eu posso, se eu quiser ser complementar, né? Eu posso dizer que com certeza a partir de 30 graus é quente. E daí dos 5 ao 30 eu vou estar começando a ficar cada vez mais quente. E isso aqui é o calor, né? Calor. Tá? Então aqui eu tenho já duas variáveis, dois conjuntos fuzzy numa mesma grandeza que é a temperatura, né? Então o mesmo x, tu vê, só tinha um x que é a temperatura ambiente, pode criar várias variáveis fuzzy que são qualidades dessa temperatura, impressões que ela causa. Se está frio, se está quente, se está frio, se está gelado, se está morninho, né? Como que está a temperatura?
pode ser descrito e eu vou ter a pertinência de cada uma dessas qualidades aqui da temperatura, o frio, o calor, né? Outra coisa que é interessante é que a pertinência é um valor entre 0 e 1, não é mais assim, está frio ou não está frio, está quente ou não está quente. A gente pode ter pertinência em várias variáveis ao mesmo tempo. Eu posso ter frio e calor ao mesmo tempo, certo? Se eu tiver uma temperatura, por exemplo, mais ou menos por aqui, se eu tenho essa temperatura aqui, digamos que eu não sei que valor é esse aqui, vamos botar 12 graus. Eu vou ter, de repente, um valor de pertinência de calor e um valor de pertinência de frio. A gente vai ter frio e calor com pertinências diferentes, mas ambos estão presentes ao mesmo tempo. Ou seja, todos os conjuntos fuzzy, todas as variáveis fuzzy, elas têm essa propriedade de estarem presentes ao mesmo tempo. Então, não é mais daquele jeito, eu não posso programar o computador dizendo se está calor, então faça isso. Se está frio, então faça aquilo. Porque sempre pode estar calor e pode estar frio, ambos ao mesmo tempo, só que está um percentual de pertinência de calor e um percentual de pertinência de frio, né? Então, a gente vai ter pertinências diferentes, mas todas concorrentes, todas simultâneas, tá? E isso, aqui está a dificuldade principal que vocês têm que prestar atenção na hora de programar um sistema, né, usando lógica fuzzy, é que a pertinência das diferentes variáveis, elas vão estar todas presentes. A gente às vezes esquece isso. Quando a gente está programando um sistema fuzzy, é fácil a gente esquecer. Parece que uma coisa não tem nada a ver. Se eu estou falando do frio, como é que vai ter calor? Mas tem calor e tem frio. Todas as variáveis, elas têm uma pertinência, né? Então, a gente tem que lidar com isso, com a possibilidade desse conflito de a gente ter pertinência de variáveis que se contradizem às vezes, né? Todas elas vão estar presentes ao mesmo tempo. E o nosso controlador fuzzy, então, ele vai, ao invés de ficar um se isso, então aquilo, ele na verdade vai dizer, na medida que tiver isso, proporcionalmente eu vou fazer aquilo, né? Então, a pertinência vai regular o efeito daquela variável fuzzy na hora da gente fazer um controle fuzzy, tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui bem clássico, tá? De como é uma função de pertinência, tá? As funções de pertinência, elas geralmente também... Deixa eu voltar um pouco aqui, só para aproveitar os nossos eixos que eu desenhei aqui. Eu desenhei essas funções de pertinência que é frio, calor, quer dizer, quando está calor, continua calor até o fim, né? De repente eu vou ter algumas funções de pertinência, muitas vezes até o mais comum, eu diria, tá? São funções de pertinência que são triângulos ou trapezoides, é o que é muito comum o pessoal usar, né? Então, por exemplo, uma função de pertinência vai ser desse tipo aqui. Algo assim, né? Geralmente ela vai até 1. Então, não ficou bom isso aqui. Vou fazer só um risco, pronto. Isso aqui é 1, né? E aqui é 0. Então, essa aqui é uma função que é um triângulo, né? É muito comum esse tipo de função de pertinência. Às vezes a pertinência não vai chegar a 1, tá? A gente pode ter uma pertinência que não chega a 1. Então, pode ser... A gente pode ter uma pertinência desse tipo aqui. Né? Não chega a 1. Outro tipo de função de pertinência muito comum é o trapezoide, né? Então, é comum se ter uma função de pertinência desse tipo aqui. Onde a gente tem uma região ali de pertinência 1 e a gente tem regiões de transição, né? Aí, se vocês forem estudar, não é o objetivo da aula de hoje, é muito curta para a gente ver todos os detalhes, tá?
mas a gente vai ter nomes, tipo, vai dizer que isso aqui é a região core, né? Porque aqui para toda essa faixa de valores a pertinência é 1, né? E a gente tem as regiões de transição, né? Enfim, isso aqui então é uma função trapezoidal de pertinência. Tá? E essas funções geralmente vão ter então valores linguísticos, né? É quente, é frio, é alto, é baixo, é caro, é barato, tá? A gente também pode ter modificadores, né? Por exemplo, eu posso dizer que isso aqui digamos que isso aqui é a função de pertinência do morno, tá? A gente está falando da temperatura, isso aqui é o morno. Agora isso aqui é o morno. Eu não sei como diz em espanhol. Sabe, morno quer dizer que está quente, mas não está muito quente. Tíbio. Tá, então tíbio, tá? Então esse é o tíbio. Então, precisa estar acima de uma certa temperatura para estar na zona do tíbio, né? Mas muito acima dessa temperatura já não é mais o tíbio, né? Então tem um morno, né? A gente poderia ter, é meio estranho, né? Mas a gente pode ter o modificador, por exemplo, muito morno. É meio estranho, né? Mas o muito morno pode ser, de repente pode ter o muito, esse muito ser um deslocamento do morno para a direita aqui, né? Quer dizer que a temperatura do morno sobe, né? Acho que o morno não é um bom exemplo para isso aqui, né? Mas a gente pode ter modificadores linguísticos como muito, pouco, etc. Tá? Então a gente pode ter forma de modificar a função de pertinência conforme a linguagem, né? Então muito quente é mais do que quente. Funciona melhor assim para essas funções que têm pertinência como quente, né? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui eu tive que voltar bastante. Esse aqui era o nosso quente. E a gente pode ter o muito quente, vou fazer em laranja. O muito quente pode ser aqui, né? Tá? Então é um deslocamento do quente para cá, né? Esse deslocamento é o muito. Então esse aqui é o quente. E esse aqui é o muito quente. Tá. Bom, e aqui só para completar, né? Isso aqui é a função de pertinência. Então isso aqui vai ser 1. E aqui é 0, né? Tá, então isso aqui é uma função de pertinência. Ok. Como é que a gente trabalha com isso aqui daí? O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai então fazer o que a gente fazia com lógica booleana. A gente vai ter então os nossos operadores lógicos como e ou, tá? A gente vai fazer como isso? Bom, em teoria dos conjuntos, certo? Por exemplo, se eu tenho um conjunto digamos que eu estou comprando um alimento, deixa eu pensar o que eu vou comprar. É um refrigerante. Não, um sorvete. Sorvete, pronto, sorvete. Então eu tenho o conjunto do sorvete grande. Eu posso ter um sorvete grande. E eu posso ter um sorvete gelado. Vou fazer azul aqui. Tá? Então esse é o conjunto dos sorvetes grandes e aquele é o conjunto dos sorvetes gelados. Tá? Eu tenho vários sorvetes aqui nesses conjuntos. Tá? E se eu quiser um sorvete que é grande e gelado,
Um sorvete que é grande e gelado é um sorvete que está na intersecção entre os dois conjuntos, ou seja, eu tenho o conjunto grande e o conjunto gelado. Os dois, se eu quero um sorvete que é grande e gelado, eu tenho que estar nessa intersecção. Claro que aqui a gente está falando naquela lógica tradicional do booleano, ou seja, esses limites aqui são crisp, né? São limites bastante bem definidos, né? Na lógica fuzzy, esses limites vão começar a ter uma transição fuzzy entre eles. Então, eu vou ter o grande e o gelado com a pertinência variando aos poucos e eu vou ter a intersecção entre eles. Como a gente faz isso? A gente faz exatamente como a gente está fazendo aqui na pertinência. Tá? Então, eu vou ter, de repente, o grande, aqui eu vou estar olhando o tamanho, para grande eu vou estar vendo o tamanho, e aqui embaixo eu vou ter temperatura. E eu vou ter uma pertinência aí de tamanho grande, o grande vai ser a partir de um certo valor, ele é grande. Algo assim. E o gelado, ele vai ser abaixo de uma certa temperatura, ele é gelado. Esse aqui é o grande. Esse aqui é o gelado. Tá? Grande e gelado. Se eu quero uma coisa que é grande e gelada, aí eu vou ver a pertinência do grande, a pertinência do gelado, e eu vou pegar o mínimo entre as duas funções. Tá? Porque é o mínimo. Na verdade, se eu juntar essas duas, é que eu tenho aqui, o que vai confundir um pouco é que eu tenho grandezas diferentes. Tá? Mas um é tamanho e o outro é temperatura. Né? Mas, de certa forma, eu vou ter algum tipo de pertinência desse jeito aqui. Eu vou ter o grande fazendo uma função assim, né? Desculpa, esse aqui é o gelado, né? O gelado fazendo uma função assim e o grande fazendo uma função que sobe aqui, né? Desculpa, esse é o grande. Deixa eu escrever aqui para não me confundir. Grande. Esse aqui é o gelado. E aqui a gente então tem a região, essa região aqui embaixo. Essa região aqui embaixo é a região do grande e gelado. Ou seja, é o mínimo, né? É o mínimo entre as duas funções. Tá? Isso aqui vai fazer mais sentido se eu estiver falando de uma mesma grandeza, né? Se eu estou falando de temperatura, porque daí elas alinham, né? Como é que eu estou falando de grandezas diferentes, eu não posso fazer isso, eu não sei exatamente como é que alinham, porque eu posso ter um sorvete, são dimensões diferentes, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a ideia, né, é que a operação E, esse E aqui, que é a parte importante dessa história toda, esse E é o AND, né, equivalente ao operador booleano AND, esse E é o AND, né, da operação booleana, é o mínimo, né? Então, é o mínimo entre a pertinência da temperatura grande, né? Vamos falar aqui isso aqui eu vou chamar de G de grande, o μg da temperatura, T, sei lá, e o mi, desculpa, o grande não é da temperatura, o grande é do tamanho, da altura, digamos. Então, vou botar aqui x, sei lá, vou botar outro nome. O grande é o mi da altura, x, por exemplo, e o gelado é o mi, o gelado também é com G, agora eu estou encrencado. Vamos botar aqui, GR e aqui GE de gelado. Esse GE é o mi, então, da temperatura T.
E o mínimo entre esses dois, né? Então aqui eu tenho min, né? Operação mínimo, vai ser o equivalente ao end no caso dos conjuntos fuzzy, tá? E o ou vai ser o máximo, tá? Então, se eu quiser que seja grande ou gelado, eu vou estar daí falando disso aqui. É o máximo, né, daí. Tá? Então, a gente vai ter a situação onde o operador booleano E vai ser traduzido para o mínimo e o operador booleano OU vai ser traduzido para o máximo. Entre as funções de pertinência. Tá? Então, olha só, vamos retomar o que a gente viu até agora. Primeiro, a variável, uma grandeza, né, como a temperatura, a altura, pode ser várias variáveis fuzzy, certo? Então, por exemplo, a temperatura pode se desdobrar em gelado, quente, morno, certo? Então, uma grandeza pode ter várias variáveis fuzzy. As variáveis são qualidades, digamos, né, linguísticas. Elas podem ser modificadas com muito, pouco, etc, né? A gente vai criar uma função de pertinência que diz o quanto naquele domínio, né, por exemplo, da grandeza que a gente está falando, no caso, temperatura, por exemplo, né, como a gente traduz a temperatura para o pertence ou não pertence a aquele conjunto fuzzy, né? E as nossas operações de conjunto, a operação de intersecção, ou E, vai ser o mínimo, e a operação de união, ou, vai ser o máximo, tá? É isso que a gente viu até agora. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Como é que a gente vai usar isso aqui, né? Então a gente tem uma variável fuzzy, né? Como é que a gente faz para... Então a gente vai ter um processo que é o seguinte, a gente vai ter que primeiro... quando a gente está falando de um sistema fuzzy, né? A gente vai ter um processo de fusificação. Fusificar, né? Seria quando a gente entra aqui uma variável não fuzzy, pode ser a temperatura, né? E sai aqui o nosso mi, certo? Isso é o fusificar. Isso aqui vocês já viram, né? Quer dizer, foi aquilo que a gente estava vendo até agora, que é a ideia de que a gente tem um gráfico lá que a gente entra o x e sai o mi, que é um valor entre 0 e 1. Né? Essa é a fusificação de uma variável fuzzy. A gente vai ter que também ter o caminho inverso, a gente tem que ter uma forma de defusificar, certo? Ou seja, quando a gente quiser transformar isso num controlador para regular a temperatura do... eu quero fazer um ar-condicionado fuzzy. Então, se está frio, eu quero que ele esquente. Se tá quente, eu quero que ele esfrie, né? Como eu vou transformar? Eu posso trabalhar no mundo fuzzy, mas o resultado eu preciso transformar numa voltagem, numa tensão, numa corrente, num sinal de controle que vai ser, de novo, no domínio CRISP, né? Então eu tenho que voltar para o nosso domínio original, né? Então eu tenho que ter a desfusificação, né? E a desfusificação é no sentido, então, contrário. Então tem que vir daqui para cá. Eu tenho que ter o mi. Na verdade, eu vou ter eu vou ter um mi
E eu vou ter a função de pertinência, né, que faz parte, esse mi está aqui dentro, né, a função inteira está aqui. Quer dizer, eu tenho o valor da pertinência, que vai ser um valor entre 0 e 1, mas eu tenho também a função, né, e aqui eu também tenho a função que gerou esse valor. E daí vou gerar o x, tá? Então, a fusificação é uma coisa assim que a gente está acostumado a fazer na matemática, tu botar lá num valor no eixo horizontal e ler qual é o que a função diz naquela altura, né? A desfusificação vai ser um pouco diferente, não tem um método único, tá? Existem várias ideias, várias formas de se fazer a desfusificação, tá? Essa desfusificação, talvez um dos métodos mais falados é o método da centroide, tá? Então, quando tu faz uma operação booleana, que nem eu mostrei para vocês, a gente vai ter máximos e mínimos, e a gente vai ter um resultado que é uma função de pertinência. Tá? Então, a gente vai ter um resultado que é uma função de pertinência. Vai ser algo assim, né? Eu vou acabar sobrepondo os máximos e mínimos e etc. E eu vou ter uma função de pertinência arbitrária aí, que vai ser o resultado das minhas operações lógicas fuzzy, né? Nos conjuntos fuzzy. Eu faço isso, e aquilo, ou aquele outro, e assim por diante. E eu vou ter um resultado que é uma função de pertinência, no mundo fuzzy. Então, o resultado é fuzzy também. E como é que eu faço para transformar isso aqui, então, num número? A gente calcula a centroide, ou seja, tu calcula qual é basicamente o centro, onde é que está o centro de gravidade dessa figura aqui, tá? Então a gente faz a integral, né, e divide aqui pela área, né? Pela área não, pela base, né? Tá? Então vai ter algum ponto aqui que vai representar daí o valor, que é o centro de gravidade dessa figura, né? E esse é o método da centroide, tá? Ele envolve fazer uma integral. A gente faz, geralmente, essa integral vai ser feita por partes, né? Que ela é a função de pertinência fuzzy, ela é feita de retas, né? Então fica muito fácil a gente integrar por partes. Então a gente integra nesses intervalos aqui, e daí a gente vai ter o valor ali para encontrar qual é o centro de massa dessa figura, tá? Esse é o método da centroide, tá? Eu estou tentando resumir porque a gente tem pouco tempo agora. Eu quero partir para a programação em seguida, né? Um outro método, tá? Que é o método que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, é o método da soma ponderada, tá? O que é o método da soma ponderada? Que ele só funciona mesmo, vai ser, em teoria, né? Seria aplicável mesmo a figuras que são simétricas, funções de pertinência que têm uma simetria, tá? Que são as trapezoides ou os triângulos, tá? Mas a gente pode, com um certo abuso também, aplicar funções não simétricas, só que, enfim, vocês vão ver assim que o livro-texto defende que vai ser funções simétricas. A gente vai ver aqui, porque eu vou aplicar depois para vocês uma função não simétrica e ele funciona também, tá? O que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter várias variáveis fuzzy. Por exemplo, eu tenho essa variável fuzzy aqui, tá? E ela tem uma pertinência, certo? Então, eu tenho essa variável fuzzy aqui e ela tem uma pertinência. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho 0,5 de pertinência dessa variável fuzzy aqui. Então, eu vou pegar a centroide dela, mas é uma variável que eu já conheço, então ela é simétrica, então eu vou pegar o centro, geralmente do triângulo eu pego o centro. Então, eu pego o centro do triângulo, que é essa posição aqui, né? Eu vou ter essa posição aqui, que é o centro. E esse valor aqui, esse aqui é o x, né? E eu vou ter uma pertinência que eu quero desfusificar. Então, a pertinência ela pode estar em qualquer valor aqui entre né? Por exemplo, se estava aqui, eu tenho essa pertinência aqui, né? E assim por diante, né? Eu não vou chamar de x aqui, vou chamar de centro de x, porque eu não quero que confundam com o valor de entrada original. Esse é o centro, né? Então,
E eu vou pegar a pertinência, então o X original estava aqui, né? Digamos. Eu pegar essa pertinência e eu quero reconstruir um X original. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a pertinência pelo CX. Então, eu vou pegar a pertinência de X vezes o CX, e isso vai ser o meu X, tá? Nem sempre a gente vai ter o valor correto, tá? Mas essa é uma das formas aí da gente fazer a desfosificação, tá? Então a gente pega a centroide, pode ser um trapézio também, né? Por exemplo, se eu tivesse um trapézio aqui, vou fazer isso aqui um pouco mais para cá. Aí eu vou ter o centro do trapézio em algum lugar aqui, né? Como é que eu vou chamar agora? Já usei X, vou chamar de Y, CY, pronto. Aqui não ficou legal chamar de X, né? Vamos chamar de A. Esse aqui é A, e esse aqui é o Mi A. Esse aqui é B. E eu vou ter um Mi B também. Daí, esse aqui era o A, né? Então, o Mi B. Enfim, esse X aqui eu não tenho, né? Tem que pensar que eu estou tentando construir o X, né? Então, eu não tenho ele nesse caso, né? Então, Mi B vezes o centro B vai ser o nosso Y, digamos, né? Que é a pertinência dessa outra função aqui. Tá? Então, a gente está usando o quê? A gente tem um valor que a gente diz que é esse valor central, que é o valor, digamos, característico do quente, do frio, né? É aquele frio platônico, digamos assim, aquele quente platônico, o morno platônico, o alto, o baixo, né? O caro, o barato platônico, né? Ele é representado por um valor. E esse valor ali, vezes a pertinência. Então, se eu digo que calor é 40 graus, calor é 40 graus, certo? Se eu disser que eu tenho uma pertinência de 0,5 de calor, então eu vou ter 20 graus, certo? Então tem 50% de pertinência da variável calor. Tá? Essa é a ideia do método da soma ponderada, tá? Então, geralmente a gente usa o valor máximo, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é pegando o valor máximo, o meio aqui, né, do valor máximo e multiplicando pela pertinência, tá? Isso vai ser, então, a nossa defusificação, que eu coloquei aqui, que é essa parte aqui. Então, a gente leva para o fuzzy, faz as operações booleanas como a gente conhece e depois volta, sai do fuzzy, tá? E o que a gente vai fazer agora, então, na segunda metade da aula, a gente vai tentar rapidamente implementar, então, um controlador fuzzy, tá? Deixa eu pegar aqui e ajeitar o computador. O que eu fiz foi o seguinte, eu aproveitei o Colab e eu fiz usando o AI Gym, né? Eu criei um ambiente para a gente trabalhar hoje. E a gente vai usar o problema do pêndulo invertido. Essas primeiras células que eu estou executando aqui enquanto eu converso com vocês não precisam prestar atenção, que são só o setup inicial, tá? A primeira parte aqui, olha, deixa eu só falar rapidamente o que é. A gente está importando o GIM e instalando também algumas coisas. Aqui a gente instalou algumas ferramentas que vão permitir a gente gerar o vídeo, porque isso aqui é uma animação e o Colab não permite mostrar as coisas online enquanto elas estão executando, assim, animações na tela, né? Então a gente vai precisar gravar o resultado, né, do nosso controle num vídeo e daí a gente vai enxergar isso para poder executar no Colab, né? Então, isso aqui, ele importa aqui alguns módulos, e daí aqui a questão do display virtual. Aqui é onde ele grava o vídeo, então o código que faz isso.
E aqui é uma versão do pêndulo, porque assim, o pêndulo original que aparece no ambiente do DIM, tá? Ele é um pêndulo onde a gente tem as ações 0 ou 1, que é a ação de mover o pêndulo para a esquerda ou para a direita. Mover o pêndulo não, mover o carro, né, da esquerda para a esquerda ou para a direita. Só tem duas ações, ou seja, uma ação binária, né? E para a gente trabalhar com o sistema fuzzy, a gente vai preferir ter um conjunto ali de ações que seja contínuo, tá? Então essa aqui é uma versão do pêndulo igual ao que está o original do DIM, só que ele é modificado para um conjunto de ações contínuo, tá? Esse aqui que a gente vai... que eu peguei um código aqui do GitHub, tá? Eu vou clicar nesse triângulo aqui em cima para fechar isso aqui, tá? Então essas células, essas 5 células que eu acabei de executar, elas não nos interessam para a aula, tá? Mas se vocês quiserem depois usar como... É o que faz o setup desse ambiente aqui para nós, tá? E aqui, então, eu vou criar, então, essa linha de comando cria o ambiente do nosso game, digamos assim, que vai ser o pêndulo invertido, tá? Ele vai gerar um pêndulo, tá? E aqui a gente pode examinar como são as entradas, os estados e as ações, tá? Então, olha só, a gente tem 4 estados. Aqui a gente tem os valores mínimos e aqui os valores máximos de cada estado, tá? Vê que os estados, esse estado aqui e esse estado aqui tem um valor mínimo e máximo bem razoável, pequeno, né? Ele vai de 4, aqui de menos 4.8 até 4.8. E aqui de menos 41, aqui é vezes 10 a menos 1, né? Menos 0,41 até 0,41, né? Esses valores aqui. E esses outros valores aqui são vezes 10 a 38, ou seja, não tem limite, né? É quase que ilimitado, é o limite do computador aqui, né? São números bem altos, né? De menos, quase de menos infinito, digamos assim, para todo efeito, até mais infinito, aqui também, tá? Para poupar o trabalho, assim, eu já vou falar para vocês que isso aqui, vocês depois podem olhar na documentação, tá? Mas isso aqui é posição do carrinho, velocidade do carrinho, ângulo do pêndulo e velocidade angular do pêndulo, tá? Então, os valores mínimos e máximos para essas 4 variáveis de estado. As ações, isso aqui, o ambiente do DIM, ele é feito para vários problemas. O problema do pêndulo é um de muitos problemas que a gente pode simular. Então, aqui, apesar de que tem só uma ação, ele é um conjunto para manter a consistente, né, compatibilidade com outros problemas que às vezes tem mais de um... Tem uma ação que tem mais de uma dimensão. Mas nesse problema só tem uma dimensão, que é a ação que vai de menos 1 a 1. Tá? 0 seria não aplicar nenhuma força no carrinho. Tá? Menos 1 é uma força muito grande para um lado e 1 é para o outro. Qual lado é direito ou esquerdo, depois a gente descobre. A gente pode descobrir também. Tá? E aqui a gente roda o ambiente. Eu vou fechar isso aqui agora também. E aqui, por final, eu vou rodar o ambiente para a gente ver ele funcionando. Tá? O que acontece aqui? Aqui a gente cria, então, o ambiente de novo. Eu criei de novo porque eu quero poder rodar essa célula sem voltar lá para cima, né? Sem voltar lá para o código anterior. A gente cria esse ambiente. Eu crio uma variável booleana que é falsa, tá? Que é o done. Isso aqui vai marcar quando eu encerrei o meu episódio, tá? É que o DIM é muito usado para treinamento em problemas de aprendizagem. E daí a gente pode ter vários episódios. E esse done vai dizer quando eu encerrei um episódio para começar o próximo, tá? Então o done ele começa como falso e eu vou ter um while not done. Então todas essas 4 linhas de código aqui, elas repetem até que o done seja verdadeiro. Então, while not done vai ser, o done é falso, not done é verdadeiro. Então, esse while vai ser true, enquanto, então o while vai ser verdadeiro, né? Enquanto esse done for falso. E fica meio que em inglês, né? While not done, enquanto não estiver pronto. Parece que a gente está lendo uma frase, né? Então, é um jeito bacana de tu criar um laço, né? E nesse laço aqui, o que a gente faz? A gente desenha o estado atual do game aqui, no caso o pêndulo invertido. A gente lê as variáveis da observação. Notem que a primeira observação eu fiz aqui quando eu resetei o ambiente, que eu construí o ambiente aqui, né?
e aqui eu resetei ele. Quando eu fiz o reset, eu fiz já a primeira observação, tá? E depois, então, eu começo a rodar isso aqui, vou ter outras observações, tá? Mas a primeira observação foi feita fora do laço, né? E essa observação vai ser 4 variáveis de estado que eu já sei, que são aquelas que a gente viu aqui em cima. Deixa eu abrir de novo, né? Que estão nesses limites aqui, olha, o menor valor e o maior valor. Tá? Então vão ser 4 variáveis, sendo que a primeira vai estar entre menos 4,8 e 4,8. A segunda vai estar entre, sabe, quase menos infinito até mais infinito. A terceira vai estar entre menos 0,42 até mais 0,42 e assim por diante, tá? Então, essas 4 variáveis eu leio aqui, tá? Pos, vel, ang, velang, tá? E justamente eu dei os nomes já para a gente entender que é a posição, velocidade do carrinho, tá? Ângulo e velocidade angular da barra. Essa é a observação que a gente fez. E daí eu determino uma ação, lembrando lá em cima também que a ação era um valor entre menos 1 e 1, né? As ações, o mínimo e o máximo. Tá? Então, essas ações, eu posso pegar do próprio ambiente do Action Space, pegar uma amostra de uma ação, essa função, ela só serve para amostrar uma ação aleatória, tá? Porque eu não botei ainda nosso controlador fuzzy aqui. Peguei uma amostra aleatória de uma ação qualquer, vai ser um valor entre menos 1 e 1, distribuição uniforme, estou sorteando um valor, né? E aqui o que eu faço é que eu chamo o environment step, o que a gente está fazendo é dando um passo daí na nossa simulação. E nesse passo eu passo como parâmetro, né, nesse step eu passo como parâmetro a ação que eu sorteei ali em cima. E eu vou executar essa ação e ele vai retornar uma nova observação. E vai retornar um reward, caso a gente estivesse fazendo uma aprendizagem por reforço, ele tem um reward também, tá? Ele vai dar um reforço positivo se a gente está fazendo a coisa certa. Ele vai retornar um done, que esse done vai ser verdadeiro quando encerrou o episódio, certo? E a gente vai ter esse info também que eu não vou usar aqui. São 4 coisas aqui, tá? Então essa nova observação vai ser usada de novo aqui no laço e esse laço vai se repetindo e repetindo até que esse done vai ter um passo lá que vai ser o último passo quando o dano vai ser verdadeiro e eu encerro o nosso laço. Tá? Então isso aqui vai ser repetido muitas vezes até que a gente encerra o laço. Quando a gente encerrar o laço, eu fecho o ambiente e mostro o vídeo que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, eu vou explicar agora. Eu vou explicar agora isso, Andrés. Quando é que esse dano vai ser verdadeiro, tá? Existem duas condições, digamos assim. Uma delas é o ângulo da barra. Então, se o ângulo da barra caiu para além de um certo limite positivo ou negativo, ele vai dizer que encerrou o episódio. Então, tem um limite que a barra pode inclinar. Mais que isso, ele não tolera, diz, olha, teu controle não está bom, encerrou, né? Outra condição é a posição do carrinho. Se a posição do carrinho saiu da tela, ele encerra também. Tá? São essas duas condições. Então, esse dano automaticamente ele está medindo, faz parte do jogo, né? Então, o DIM, todos os jogos do DIM, aliás, o problema do Cardpool é um de muitos, né? Ele tem o Pac-Man, tem outros ali. Tem sempre uma condição de encerramento do jogo. Quando encerrou o jogo, esse dano vai ser 1, e daí vocês têm que ler, para cada um deles vai ter uma condição diferente. Mas para a barra tem um ângulo máximo e mínimo, e tem a posição do carrinho, não pode sair da tela. Aqui foi o ângulo, né, o problema. Se eu rodar de novo isso aqui, se eu clicar aqui, olha, nessa seta, ele vai rodar de novo com outro parâmetro, tá? Ele tem uma certa aleatoriedade, né? A posição inicial está um pouco inclinada para o outro lado e as ações que ele escolheu são diferentes. E ele fica nesse laço, né, repetindo o vídeo. O vídeo está repetindo várias vezes. Eu sei que lá em cima tem muito do código que vocês não entenderam, mas não é o foco da aula, tá? Eu não quero estar explicando sobre como gerar vídeo, como fazer adaptação do problema do Cardpool e etc. Eu só quero focar, principalmente assim, olha, para nós interessa essas 4 linhas de código aqui. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Eu vou ter uma posição, uma velocidade do carrinho, posição do carrinho, velocidade do carrinho, ângulo do pêndulo e velocidade angular do pêndulo, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai
tentar equilibrar o pêndulo de pé, tá? Eu vou focar apenas no pêndulo, não no carrinho. Ou seja, a posição do carrinho eu não vou controlar. Então ele vai ter um drift, ele vai ter uma tendência talvez de correr para um lado, para o outro, e vai sair da tela em algum momento. Mas isso aí eu deixo para vocês depois tentarem resolver, tá? Eu vou focar apenas no pêndulo, eu vou tentar equilibrar o pêndulo de pé. Tá? Isso que eu vou fazer. Para isso, eu só preciso de duas variáveis de entrada. Eu preciso o ângulo do pêndulo e eu preciso da velocidade angular do pêndulo. A posição do carrinho não interessa, tá? Eu não vou controlar a posição do carrinho, eu vou só tentar, é claro, né, mover o carrinho para equilibrar o pêndulo, mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas qual é a posição absoluta do carrinho, se ele está no centro da tela, eu não vou controlar isso, ok? E o que eu vou fazer, a gente vai criar uma função de pertinência da seguinte forma. Eu vou definir um ponto A, um ponto B e um ponto C, ok? Esse ponto A, B e C eu vou poder mudar, vai ser uma variável, tá? Então, a posição deles eu posso mudar mais para lá, mais para cá, tá? Eu posso decidir, por exemplo, pegar esse ponto A e botar ele mais para cá, botar um ponto A mais para cá, né? Eu posso ter o ponto B também, né? O ponto B eu posso colocar ele mais para cá, tá? Todos esses pontos aqui vão ser posições variáveis, tá? Então, só tenho 3 parâmetros, A, B e C. Com esses 3 parâmetros, eu vou criar 5 variáveis fuzzy, certo? 5 variáveis fuzzy da seguinte forma. Minha proposta é a seguinte. A gente vai ter uma variável fuzzy que eu vou chamar de neutro, tá? Essa variável fuzzy vai vir de menos A até A. Deixa eu pegar aqui a cor azul. Então, a gente vai ter a variável fuzzy neutro, tá? Esse aqui eu vou chamar de neutro. Neutro. E aqui, então, eu tenho o menos A. Eu só defini A, então menos A é o negativo de A, certo? Então, continua só 3 variáveis que eu estou definindo, tá? E já vamos aproveitar e colocar aqui, que essa altura aqui, isso aqui é 1, né? 1, 0. Então, essa é a função de pertinência do neutro. É o comando neutro, a ação neutra para o pêndulo, tá? Ou é a velocidade neutra ou ângulo neutro, tá? A gente vai, então, a partir de um domínio aqui, que seja o ângulo, seja a velocidade angular, ou seja a ação do pêndulo, um desses 3 domínios, eu vou ter, para cada um deles, eu vou ter 5 variáveis, tá? Uma delas é o neutro, a outra variável, eu vou usar o verde agora, vai ser, eu vou chamar de baixo positivo, tá? Que vai ser do 0 no neutro até A, e depois até B. Essa eu vou chamar de baixo positivo. BP. Eu vou ter também, então, é claro, o baixo negativo. Então, vou ter um menos B aqui. Menos B. E o menos C, né? Então, esse aqui vai ser o baixo negativo. BN. Tá? E eu vou ter o alto positivo e o alto negativo. E o alto positivo vai ser daqui para cá e daqui para cá. Então, esse aqui é o alto positivo e esse aqui é o alto negativo. Então, eu tenho aqui 5 funções de pertinência. Faltou, é claro, o horizontal. Eu não vou desenhar porque vai ficar uma linha em cima da outra, né? Mas a ideia é que se eu estou olhando, por exemplo, o alto positivo, só uma vez eu desenhar aqui para explicar para vocês, mas depois eu não vou fazer para todos, né? O alto positivo, por exemplo, ele é 0, 0, 0, 0, sobe aqui e vem para cá. Isso aqui é o alto positivo, por exemplo, né? O alto negativo, ele vem assim, assim e assim, certo? O baixo positivo,
ele vem assim, assim, assim e assim. Tá? Assim vai ser todas as 5 funções, 5 funções de pertinência para uma grandeza aqui, que pode ser o ângulo, pode ser a velocidade angular e pode ser a ação. Eu vou ter 2 de entrada, que é o ângulo e a velocidade angular, e eu vou ter uma de saída, que é a ação. Ou seja, eu tenho 3 variáveis fuzzy, ok? 3 variáveis fuzzy. Cada uma delas, eu vou ter 5 funções de pertinência. Na verdade, então, são 5 variáveis fuzzy para cada uma delas, são 15 no total. Ou seja, 10 de entrada, 5 para ângulo e 5 para velocidade angular, e 5 de saída, que é a 5 para ação. Então, o ângulo, eu vou ter um ângulo neutro. Se eu estiver me repetindo muito, me falem, tá? Eu estou tentando falar bastante para vocês se acostumando com a ideia. Eu vou ter um ângulo neutro, por exemplo. Eu vou ter o ângulo baixo positivo, né? Que é esse aqui. Eu vou ter o ângulo alto positivo, que é esse aqui, né? Eu vou ter a velocidade angular neutra, que é essa aqui. E a velocidade angular baixa negativa, que é essa aqui. Eu vou ter uma ação alta negativa, que é essa aqui. Uma ação alta positiva, que é essa aqui. Tá? Então, ângulo, velocidade angular e ação. Eu vou ter 5 ângulos, 5 velocidades angulares, ou seja, 10. Os dois juntos são 10 entradas. E eu vou ter uma saída. A saída vão ser 5 ações, que também são, então são 5 variáveis fuzzy que eu vou ter que, então eu vou ter que pegar, eu vou ter que fazer, vamos escrever aqui, olha. Eu vou ter um ângulo, eu chamo lá no computador de ang, e eu tenho velocidade angular, vlang. Eu tenho que fusificar isso. Isso aqui vai virar então 10 variáveis, tá? Eu vou ter 10, enfim, né? 10 variáveis. Isso aqui é 1, 0, 10 variáveis fuzzy. Aí eu vou ter um controlador fuzzy. No mundo fuzzy eu vou fazer uma lógica fuzzy, uma lógica de controle. E eu vou explicar isso para vocês. E daí esse controle vai ter, e aqui tem 10, tá? Aqui é 10, 1, 0, né? São 10 elementos, porque é 5 para o ângulo e 5 para a velocidade angular. Entra o controle fuzzy, vai ter uma saída fuzzy, que é a ação. E a ação eu vou ter 5 saídas aí. E eu vou ter que defusificar essa ação, desfusificar, para ter uma saída action, né? Que vai ser a minha saída. Isso aqui é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a gente vai fusificar usando esse gráfico que eu desenhei aqui. A gente vai fusificar o ângulo, fusificar a velocidade angular. Daí, depois que a gente fusificou, né? Depois que a gente fusificou, a gente aqui dentro, né? A gente fusificou. E a gente vai ter daí 10 valores, né, de pertinência. Só pertinência do negativo alto, do positivo alto, do neutro, do positivo baixo, do negativo baixo, etc. Tá? São 10 variáveis. A gente vai ter um controle, e o controle a gente vai fazer agora, daqui a pouco. E a gente vai ter daí, a saída do controle vai ser pertinências também. O controle vai trabalhar com pertinências de uma variável de controle, que é a ação do carrinho para a direita ou para a esquerda. E essas pertinências a gente vai desfusificar usando também esse gráfico aqui. Então, a ação vai ter um resultado parecido assim. A gente vai defusificar usando aquele método da soma ponderada que eu falei para vocês. E daí a gente vai ter uma ação no final, que vai ser a ação do carrinho. Tá? Esse é o plano da aula. Um dos motivos para eu pegar só ângulo e velocidade angular é que a gente consegue fazer uma tabela com 2 valores, a gente consegue desenhar aqui uma tabela e fica bem mais fácil para a gente trabalhar com isso aqui.
Então, o que eu vou fazer agora é uma tabela, pensando que a gente já tem o valor fusificado, tá? Imagina que a gente já fusificou o valor, tá? Eu tenho aqui 5 por 5, né? 25 espaços. Tá? Eu vou colocar aqui, então, o ângulo. Vamos fazer assim, olha, eu vou chamar ângulo neutro, AN, ângulo... Não, vamos fazer assim. Tá certo. AN, ângulo neutro. Ângulo negativo primeiro, tá. Ângulo baixo negativo, ângulo alto negativo. Isso. Ângulo, eu vou tentar colocar umas palavras curtas, porque a gente vai escrever bastante código depois, para não ficar muito, ter que digitar muito, né? Então, vou usar uns códigozinhos assim, né? Ângulo baixo positivo e ângulo alto positivo, tá? Esse aqui são, então, as variáveis de ângulo. Esses aqui são ângulo. E eu vou ter as velocidades angulares. Eu tenho a velocidade neutra, Vn. E eu vou ter velocidade baixa negativa, velocidade alta negativa, velocidade baixa positiva e velocidade alta positiva. Tá? Então, aqui está a nossa tabela fuzzy, velocidade angular. Tá? Duas variáveis que eu transformei em 5, né? Lembra que essas pertinências, eu sempre tenho que tentar lembrar vocês, essas pertinências podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Elas têm intersecções. Naquele gráfico que eu desenhei, cadê ele? Aqui, né? A gente tem intersecções, então uma mesma velocidade pode ter pertinência em mais de um lugar, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui é um lugar onde eu tenho baixo, positivo e neutro ao mesmo tempo. Tem um pouco de pertinência dessas duas, né? Tá? Então a gente vai ter, nessa configuração, pelo menos duas variáveis fuzzy vão ter pertinência ao mesmo tempo em alguns pontos. Tá? E o que eu quero fazer aqui é que eu vou dizer o controle do pêndulo nessa tabela. Eu vou olhar para essa tabela e vou dizer, como se fosse um especialista falando, bom, se o pêndulo, olha só, se a velocidade, se o ângulo do pêndulo é neutro, tá? Ele está de pezinho, o ângulo está neutro, e a velocidade dele é neutra, que ação eu tenho que tomar? A ação, se o ângulo do pêndulo é neutro e a velocidade dele é neutra, eu vou dizer que a ação que eu quero que ele tome, vamos escrever em azul aqui, eu quero que seja uma ação neutra. Essa vai ser a ação que eu quero do pêndulo. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu estou usando os meus conjuntos fuzzy, no mundo fuzzy eu estou tentando explicar, só usando assim a minha intuição e a qualidade dessas variáveis, transformar isso num controlador a partir da linguagem natural. Certo? Que outras situações pode ser neutra? Bom, se eu tenho um ângulo baixo positivo, olha só, digamos que o ângulo está um pouquinho baixo, positivo, e eu tenho velocidade, mas eu tenho velocidade baixa para o outro lado. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha. Certo? Eu tenho um ângulo baixo positivo, uma velocidade baixa negativa, ou seja, o ângulo do pêndulo está para cá, mas ele está indo para lá. Ele está um pouquinho para cá, mas ele está indo para lá. Olha, se ele está para cá e ele está indo para lá, eu não preciso fazer nada, ele está indo para a posição neutra, né? Então, digamos que aqui eu também quero colocar neutro.
Ou seja, o ângulo está baixo positivo, mas a velocidade está baixa negativa. Né? Velocidade baixa negativa, ângulo baixo positivo. Estão comigo? Tudo bem? Mesma coisa eu posso dizer aqui, né? Certo? Ângulo baixo negativo, velocidade baixa positiva. São 3 posições de neutro aqui. Tá? Olha só, então eu tenho neutro, quais são... Eu vou tentar falar usando... Eu vou enfatizar agora a questão da lógica booleana, tá? Se o meu ângulo é baixo positivo e a minha velocidade é baixa negativa, deixa eu ir circulando aqui. Se ângulo baixo positivo e velocidade baixa negativa, então é neutro. Ou se o ângulo é neutro e a velocidade angular é neutra, também vai ser neutro. Ou se o ângulo é baixo negativo e a velocidade é baixa positiva, vai ser neutro. Esses ous e esses es, eles vão ser mínimos e máximos. Como eu falei para vocês, o e virou mínimo e o a virou máximo. Tá? Então, por exemplo, aqui o neutro vai ser o quê? Vamos fazer só para o neutro, não vou fazer para todos, senão a gente não vai ter tempo, tá? Eu vou fazer só para o neutro, depois eu vou fazer no código com vocês. Eu vou ter o mínimo entre o ângulo baixo positivo e a velocidade baixa negativa. Esse é esse primeiro aqui, né? E eu vou ter também o mínimo entre o ângulo neutro e a velocidade neutra, que é esse aqui, né? E eu vou ter o mínimo entre ângulo baixo negativo, velocidade baixa positiva. Entre todos esses mínimos, eu vou ter um ou, que é o máximo. O máximo entre esses todos. Consegue enxergar isso aqui? Dá para ver? Então, isso aqui, olha, vai ser o meu neutro. O neutro vai ser o resultado dessa equação aqui. Esse vai ser o neutro da minha ação. A pertinência do neutro, da ação neutra, vai ser isso aqui. Essa é a pertinência da ação faz nada, da ação neutra. Vamos terminar a tabela aqui. Alto positivo. Vamos ver quando é que eu vou ter um alto positivo. Bom, vamos na ordem aqui, deixa eu ver. Vamos para o baixo positivo primeiro. Então, o baixo positivo, se eu tiver o ângulo neutro e a velocidade baixa negativa, ângulo neutro e velocidade baixa negativa, aqui, olha, tá? Eu vou ter um baixo positivo. Ou seja, se o ângulo do pêndulo está neutro, mas a velocidade é baixa negativa, eu vou tentar fazer um baixo positivo para corrigir, né? E aqui vai ser, onde mais? Ou se eu tiver o ângulo baixo negativo, desculpa, o que eu fiz antes? Desculpa, era para ser aqui, né? Perdão. É que esse aqui não é neutro. Eu errei. PP aqui. Tá, o ângulo neutro é a velocidade baixa negativa. Ou o ângulo baixo positivo, ângulo neutro, velocidade baixa negativa. Ou o ângulo baixo negativo e a velocidade neutra, né? Ângulo baixo negativo, velocidade neutra, aqui. Em ambos os casos, olha só, se o ângulo está neutro, o pêndulo está para cima. Mas a velocidade é baixa negativa, ele está indo para cá. Então, tu quer fazer isso aqui, né? Ou, se o ângulo está um pouco para cá, e a velocidade é neutra, tu também quer fazer isso aqui. Quer dizer, ele tá para cá, mas ele está parado. Ou ele tá assim, mas ele está caindo para cá. Tá? Ou ele está assim e está caindo para cá, ou ele já está assim, mas está parado, né?
Em ambos os casos, eu vou querer uma velocidade de correção baixa positiva. Tá? Essas são as duas condições aqui de velocidade baixa positiva que eu coloquei. E a condição de velocidade alta positiva, vamos dizer, se o ângulo está neutro e a velocidade é alta negativa, ou seja, aqui, olha, AP. O ângulo, desculpa, não. Aqui, AP. Então, o ângulo está neutro. E a velocidade é alta negativa. Aí eu quero um alto positivo na minha ação. Tá? E outro lugar que eu vou colocar aqui é se... Aí eu vou olhar onde o meu ângulo é alto negativo e a velocidade é neutra. Aqui. Na mesma ideia que eu falei antes, só que agora a velocidade é... Ou eu estou com o ângulo neutro, mas a velocidade é forte para cá, uma velocidade muito forte para cá, e daí eu vou ter que ter uma ação forte também. Ou a velocidade é neutra, ele não está acelerado, mas ele está com uma inclinação muito grande, o ângulo já é muito inclinado, só que ele não tem velocidade nenhuma. Igual eu vou ter que dar uma ação forte, né? Então são esses dois aqui. Mesma ideia que a gente falou antes. Tá? Então aqui eu tenho o AP e o BP, né? E agora faltou os negativos, tá? Os negativos vão ser simétricos. Então se eu tiver o baixo negativo é ângulo neutro e velocidade baixa positiva. Ângulo neutro, velocidade baixa positiva. Vai ter um BN aqui. E o outro é o ângulo baixo positivo e a velocidade neutra, que é aqui BN. Ah, simétrico, né? Esse simétrico com esse. Esse com esse, né? Baixo positivo, baixo negativo. E eu vou ter o alto negativo e o alto positivo, que vai ser aqui, né? AN, AN. Isso aqui é ou, né? Ou isso, ou isso. Ou isso, ou isso. Ou o que, né? Então, por exemplo, esse aqui é se o ângulo é alto positivo e a velocidade é neutra, ou se o ângulo é neutro e a velocidade é alta positiva, eu vou ter o ângulo alto negativo, que é o AN. Um abaixo... Desculpa, Andrés, eu só vi que tu escreveu agora. Tu estava falando de algo que eu errei antes, é isso? Acho que agora tá certo, né? Ok. Pessoal, de onde eu tirei isso? Vocês podem, na verdade, inventar a ideia de vocês, tá? Isso aqui é um jeito que eu faço que funciona. Não é o único jeito, não é um jeito certo, único. A ideia do fuzzy é que tu consegue de uma lógica em linguagem natural, que faz sentido na tua cabeça, tu coloca isso numa tabela. Aqui é uma tabela, né? Porque eu tenho duas variáveis, eu tenho duas grandezas, né? Na verdade. Eu tenho uma grandeza de ângulo e uma de velocidade angular, né? Se eu tiver... E não tem esse acento. Se eu tiver... se eu tivesse a posição do carrinho, eu teria um cubo, né? Se eu tivesse a velocidade do carrinho, eu tenho um hipercubo. Eu não consigo desenhar daí numa tabela apenas. Então fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas com duas variáveis fica bem didático, então eu posso desenhar isso aqui. Esse é o nosso controlador fuzzy. A partir desse controlador fuzzy, a gente vai desenhar então os mínimos e máximos que vão calcular. Aqui, daqui vai sair a nossa saída. Vai sair a saída, é meio cacofonia, né? Mas a ideia é que daqui vai sair um AN, um BN, alto negativo, baixo negativo, N, BP e um AP. Essas 5 pertinências vão ser calculadas
a partir daqui. A todas as 5. Todas as 5 vão estar lá. Algumas vai ter valor 0, outras vão ter um valor diferente de 0. Não vai ter uma só. Talvez em algum momento tenha uma só. Mas eu vou ter 5 valores de pertinência, eu vou ter que fazer a desfusificação disso aqui. Eu vou ter que desfusificar, né? Vamos pôr aqui DFZ, né? Desfusificar, para fazer daí a nossa saída, que é a ação. A gente fusifica velocidade angular e ângulo, passa pela tabela e daí calcula isso aqui e desfusifica para achar a nossa ação. Tá lá o coitado ainda tentando, né? Então eu vou acrescentar aqui a parte do fuzzy. Vou chamar aqui de fuzzy. A gente tem, vamos tentar até as 9h10, pode ser? Eu acho que é o que eu preciso para conseguir concluir com vocês isso aqui. Fuzzy. Eu vou criar uma variável, as nossas variáveis, cinco variáveis para cada grandeza, né? Eu vou criar uma classe que cria 5 variáveis, tá? Eu vou inicializar essa classe com aqueles valores A, B e C. A, B e C. Okay? Tá, olha só, lembra que tem o A, B e C, né? Esse A, B e C que eu mostro aqui, A, B e C, são os valores que a gente vai usar para inicializar aqui nossa classe, tá? Nosso objeto da classe fuzzy. Eu vou gravar o A, B e C. E eu vou criar a pertinência, né, da minha variável fuzzy. Eu vou ter 5 valores de pertinência, tá? As pertinências dizem respeito a esses 5 gráficos, né? O AN, BN, N, BP e AP. Tá? E eu vou criar, então, uma pertinência que vai ser um array do NumPy, e eu vou deixar ele como neutro, assim, botar pertinência para neutro, toda a pertinência para neutro, e o resto eu vou deixar como 0, para inicializar só o valor, tá? E eu vou ter que ter 2 coisas aqui principais, é a fusificação e defusificação. Vamos chamar de fusify, tá? A nossa fusificação, eu vou ter que pôr uma variável de entrada, pode ser o ângulo, a velocidade angular, tá? E daí eu vou ter que calcular eu vou ter que calcular o meu AN, o meu BN, o meu N, o meu BP e o meu AP. Vamos começar pelo N, tá? O N é o neutro, né? N, neutro, tá? Como é que é o N? Olha só, se x for menor do que menos A ou maior que A, né? Se x é menor do que menos A ou maior do que A, então o meu neutro vai ser 0. Se não, aí eu tenho que ter uma fórmula para o meu neutro. Essa posição aqui, essa fórmula aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo, eu vou escrever ela aqui. Mas isso aqui é basicamente, lembra que é 1, começa lá em 1, né? E está caindo aqui, né? Está caindo de 1, certo? A inclinação disso aqui vai ser 1 sobre 1. Quer dizer, aqui seria A, se estivesse subindo, né? Aqui vai ser 1 sobre A. Tá? Então, a gente vai ter, na verdade, N vai ser igual a 1 menos, daí vai estar caindo, né, com a inclinação 1 sobre A. Só que ele vai para os dois lados, então pega o valor absoluto, tá? Aqui é x, se ele for negativo, ele vai estar caindo também, né? Sobre A. Isso, né? Então, olha só, se x é 0, por exemplo, eu tenho 1 sobre A. Se x... Deixa eu ver aqui se está certo.
absoluto de x dividido por A. Se x é zero, desculpa, isso aqui, olha, x sobre A vai dar zero, e daí dá 1, né? Então aqui, olha, com x igual a zero eu tenho 1. Se x for igual a 1 menos 1 dá zero. Ou seja, para x igual a eu tenho zero. Se x for menos A, o valor absoluto de menos A é A também, né? Então, A sobre A de novo, ou seja, 1 menos 1 dá zero aqui também. Então, isso aqui desenha esse triângulo, estão vendo? Então, se o valor é menor do que menos A ou é maior que A, ele vai ser zero. Se ele tiver um valor intermediário, ele vai ser 1 menos, isso aqui é a fórmula desse triângulo aqui, né? Tá? Vamos para o próximo. Vamos para o baixo positivo, BP. O baixo positivo vai ser se x baixo positivo aqui, olha. Se ele for menor que zero ou maior que b, né, ele vai ser zero. Se x menor que zero ou x maior que b, BP é igual a zero. Se não, BP é igual a 1 menos abs. É a mesma coisa que a anterior, é um triângulo também, só que é um x menos self.a dividido por self.b menos self.a. Eu só desloquei ele para o lado, tá? Aqui eu fiz ele simétrico, na verdade, esse triângulo aqui ele não é simétrico, né? Agora que eu notei isso. Mas ele funciona igual assim, a gente vai deixar assim. Eu não tenho tempo de arrumar. Na verdade, ele tem uma inclinação aqui nesse lado, eu tenho outra inclinação aqui desse lado. Aqui é a inclinação 1 sobre A e aqui é 1 sobre B menos A. Teria que separar ainda em dois, tinha que ter um else if aqui, né? Elif, e daí tem um pedaço, ser dois pedaços, tá? Mas eu vou deixar assim. Ele não está exatamente como eu desenhei ali, tá? Eu não quero focar nesses detalhes agora, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é desenhar a fórmula desses triângulos, tá? Eu vou... Vamos seguir aqui. Alto positivo. Aqui, o alto positivo é o seguinte. O AP, olha, ele não tem fim, né? Ele é zero para valores menores do que A, e depois, para valores maiores que B, ele é 1. Então, ele tem três condições. Ele tem uma condição que ele é todo zero, tem uma outra condição que ele é todo 1 e tem a condição de transição, que é essa aqui. Tá? Então, se ele é menor do que A, é o AP, né? Se ele é menor que A, ele vai ser zero. AP igual a zero. Se ele é LFX maior que B, aí ele é 1. Se não, B menos A. É a inclinação da reta ali, né? E daí eu vou ter o baixo negativo. Isso eu fiz agora pouco antes da aula, eu estou só passando aqui para vocês. Estou num outro computador ali, olhando e passando aqui, tá?
Mas a lógica, se vocês entenderam o primeiro, é só para a gente não perder tempo no que é trivial aqui, né? A gente vai ter o alto negativo. O alto negativo está aqui, né? Então, se ele for maior do que menos A, ele é zero. Menor do que menos B, 1. Se não, 1 menos x self B por self B menos self A. Tá, isso aqui é a fusificação desse trem, como a gente diz às vezes, né? Só conferindo aqui, então 0, 1 menos absoluto de x dividido por A, 0, 1 menos absoluto de x menos A dividido por B menos A. Aqui ficou tudo com a mesma inclinação, tá? Eu estou usando, eu coloquei essa inclinação, eu copiei para os dois lados, tá? Então, não tá como no desenho, ele tá assim, ó, ele tá mais inclinado assim. Ele ficou um triângulo isométrico aqui, tá? É um pouco diferente do desenho, porque eu usei a mesma inclinação para os dois lados, tá? Aqui ele é um triângulo que ele tem uma inclinação diferente para um lado e para o outro. Se vocês quiserem, depois podem mudar, teria um outro, ter que separar isso aqui em dois, ainda em duas condições, tá? Uma condição para o valor entre 0 e A e a outra para entre A e B. E aqui, para o baixo negativo, uma condição para entre 0 e menos A e outra condição para entre menos A e menos B, tá? Mas enfim, deixei assim. Aqui eu tenho daí agora o alto positivo, 0, 1, x menos self A, self B menos self A. O baixo negativo, aqui é a mesma história, né? Eu tenho uma inclinação só. E o alto negativo, que é bem como está aqui, tá? E depois que eu tenho todas essas variáveis, eu calculei então, olha só, eu calculei o N, o BP, AP, BN e AN, mas o que eu quero é isso aqui, né? Esse FZ que vai ser um array do NumPy. Então eu vou criar esse array, tá? Eu vou gravar isso. Self.fz, a nossa variável fuzz interna aqui da nossa classe. Vai ser o AN, BN, N, BP e AP. Alto negativo, baixo negativo, neutro, baixo positivo e alto positivo, tá? Então, são 5 valores de pertinência para cada grandeza, né? Eu estou calculando já os 5 aqui. Eu vou fazer uma função get, que a gente não sei nem se a gente vai usar, mas enfim, que retorna o fz, o self.fz. E eu vou precisar de uma função set também, que eu vou passar como parâmetro AN, BN, N, BP e AP. E eu vou fazer o set direto das variáveis fuzzy, para quando eu precisar fazer isso também. Que a gente vai calcular com o nosso controlador, a gente vai calcular no mundo fuzzy, a gente vai calcular direto, né? E daí a gente vai setar também, usando isso aqui, tá? A gente vai ter vários objetos dessa classe. Uns a gente vai fusificar e os outros a gente vai defusificar. Então, como é que defusifica, tá? Aí, a defusificação eu vou fazer um jeito bem tosco, tá? Que é o seguinte. Para desfusificar, eu vou pegar os valores aqui, ó. Eu vou dizer que para o AN eu vou pegar o valor de menos C, com o valor que representa o AN. Para o BN eu vou pegar o valor de menos A. Para o N eu vou pegar o valor 0.
Para o BP, eu vou pegar o valor A. E para o AP, eu vou pegar o valor C. O AN e o AP, eu peguei o menos C aqui e o C aqui, porque eu tenho que ter um valor finito, eu não posso botar um valor infinito, né? E eu vou pegar um valor, esse C, esse menos C, vão representar valores altos, ou muito positivo ou muito negativo nessas grandezas ali. É o nosso muito quente, muito frio, etc, né? Tá? Então, eu vou ter que ter esses valores que representam cada variável, tá? Então, para o meu, eu vou chamar de meu x, vamos chamar assim. O meu x alto negativo, ele vai ser o C negativo, tá? O x baixo negativo vai ser o A. Baixo negativo vai ser o menos A, né? Menos A. O x neutro é zero. Eu vou escrever aqui porque por motivo didático, tá? Nem precisaria, na verdade. O baixo positivo é o A e o alto positivo é o C. Esses são os valores que representam cada pertinência. Cada função de pertinência ela tem um valor central que vai ser minha referência de fusificação. E daí eu vou pegar a pertinência, que é o peso, e vou usar isso como um peso para uma soma ponderada que vai calcular o meu valor final, tá? Então, as minhas pertinências elas estão aqui, ó, nesse FZ, tá? Então, eu vou pegar a minha pertinência, vou pegar o AN, o BN, o N, o BP e o AP. Esses valores aqui são todos entre 0 e 1, né? Eu vou pegar eles da minha variável fuzzy, das minhas 5 variáveis fuzzy, né? Eu vou pegar esses 5 valores entre 0 e 1, certo? E eu vou calcular uma soma deles também, porque eu vou fazer uma soma ponderada, né? Então, eu quero que essa soma dê 1, tá? Então, é N mais BN mais N mais BP mais AP. Eu quero normalizar essa soma, o que eu quero dizer, né? Não é que vai ser 1, mas eu quero normalizar ela. Quero que dê 1 isso aqui. Tá? Então, o meu X vai ser o valor central do meu alto negativo vezes a pertinência do alto negativo, mais o meu x, que representa o baixo negativo, vezes a pertinência do baixo negativo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor central, esse C, por exemplo, que é uma temperatura, digamos, ou que é um ângulo, que é algum valor aqui no eixo x, né? Que é esse valor aqui, que representa essa pertinência aqui, vezes o quanto, entre 0 e 1, o quanto essa variável é verdade. O quanto essa pertinência, a pertinência é o valor entre 0 e 1, esse valor entre 0 e 1 pode ser 0,7, 0,5, vezes esse valor vai dar a contribuição, dessa função de pertinência para desfusificação dessa variável. Tá? Então, isso aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou multiplicando a pertinência AN, que é o valor entre 0 e 1, vezes o valor central daquela função de pertinência. E aqui eu vou fazer para cada uma delas, tá? Esse aqui eu não precisava, que é o neutro vezes 0, né? Mas enfim, eu vou botar aqui também, para ficar tudo completinho, não faltar nenhum. E tudo isso eu tenho que normalizar, eu quero que seja dividido por S, tá? Que era a soma das pertinências. Que, né, não pode estourar o valor, né? Eu quero que seja uma soma ponderada. Ok? Esse é o meu X e eu quero retornar esse valor, então. Isso aqui é desfusificação. Defuzify, né? A desfusificação da minha variável fuzzy. Tá? Eu completei a minha classe fuzzy, tá? Agora o controlador é a tabela, tá? Agora está quase pronto. Class, vamos chamar de fuzzy controller. Como é que é o meu controlador fuzzy, tá?
Bom, eu vou ter como entrada, que nem eu falei para vocês, duas variáveis que vão virar 10, né? Eu vou ter o meu ângulo, que vai ser uma variável fuzzy, que vão ser 5 variáveis, né? Então, é uma variável fuzzy que eu estou criando dessa classe aqui em cima. Então, eu tenho que passar o A, o B e o C. Tá? Aqui eu já vou colocar pronto para vocês o que eu usei. Eu usei 0.05, 0.2 e 0.5 como A, B e C para o ângulo. Por que esses valores, pessoal? Porque eu olhei aqui, olha, os estados, lembra que eles variavam o ângulo? Vai de... Até, na verdade, está bem grande, né, o valor que eu coloquei no final das contas, agora que eu estou vendo. Vai de menos 0.4 radianos, eu acho, né? Até mais 0.4. Eu tinha vezes 10 na menos 1. Eu olhei esse 4.1 e eu achei que era de menos 4 a 4, mas vezes 10 na menos 1, né? Mas enfim, eu vou deixar como eu coloquei aqui. Então, isso aqui é o valor, os valores de A, B e C para a pertinência do ângulo, tá? Provavelmente isso aqui pode ser melhorado, tá? Depois vocês podem tentar melhorar. Esse então, a classe que vai transformar um número que é o ângulo em 5 funções de pertinência, tá? É a entrada. Outra é a velocidade angular, que vai ser, essa velocidade angular vai ser 0,5, 2 e 5, tá? E a gente vai ter a nossa ação. A ação vai ser a saída, tá? A saída entre menos 1 e 1. Então, o nosso A vai ser 0.1, 0.5 e 1. Apesar que eu só coloquei positivo, né? Lembra que o C, por exemplo, C é 1 aqui, né? Vai ter o menos C, que é menos 1, tá? Eu só estou dando A, B e C, vai ter o espelho dele, né? Tem o menos A, menos B, menos C, que ele copia lá dentro na hora de criar a variável dessa classe, o objeto dessa classe. E a gente vai computar o nosso controlador fuzzy, vai ser uma função aqui que a gente vai passar o ângulo e a velocidade angular, que são variáveis crisp, né? Variáveis ponto flutuante, e eu vou transformar isso aqui em fuzzy. Desculpa, eu tô vendo, eu demoro para ver, a Nancy comentou ali, né, esse ponto aqui. Se vocês encontrarem outros problemas aí, me falem, tá? Então, na hora de computar, né, o que a gente vai fazer, primeiro a gente vai fusificar, eu pegar o meu ângulo, né, e vou chamar a função fuzzify com o ângulo, e a velocidade angular também. Eu fusifiquei as minhas entradas. Isso aqui era um ponto flutuante, isso aqui vai ser um objeto daí com 5 funções de pertinência. Isso aqui é outro ponto flutuante. E esse aqui vai ser outro objeto com 5 funções de pertinência, tá? E eu vou ter o ângulo alto negativo e o ângulo baixo negativo, e o ângulo neutro, ângulo baixo positivo e ângulo alto positivo do get. Né? Esse get aqui que a gente fez lá em cima, né? Esse get, que ele retorna a versão fusificada daí que eu calculei, né? Então, na hora que eu fiz o fuzzify, ficou gravado lá dentro, daí é só chamar o get para eu ler, né? E eu vou ter a velocidade angular alta negativa, velocidade angular baixa negativa, velocidade angular neutra, velocidade angular baixa positiva e velocidade angular alta positiva, VLANG get. Ok? E agora a gente vai olhar a nossa tabela. Essa tabela aqui. A gente vai montar essa tabela. Tá? Por exemplo, alto positivo. Tá? Tem duas condições aqui. Eu tenho primeiro essa aqui de baixo, certo? AN e VAN. Então, mínimo entre AN e VAN. E eu vou ter o
Desculpa, essa aqui. Deixa eu passar para cá. Então, tem essa aqui, né, que é o mínimo entre AN e VAN, é o mínimo, né? E eu vou ter o mínimo também entre AAN e VN. AAN e VN. Se tiver esse ou aquele, o ou é o máximo, né? Esse ou aquele, isso aqui vai ser o nosso AP. Que eu estava fazendo era o AP, né? Esse aqui é um AP, esse aqui é outro AP. Se eu tiver, então, ângulo alto negativo e velocidade angular alta negativa, ou ângulo alto negativo e velocidade angular neutra, desculpa, ângulo neutro e velocidade angular alta negativa, ou ângulo alto negativo e velocidade angular neutra, eu tenho, então, alto positivo. Assim, então, eu fiz a fórmula do meu alto positivo. Tá? Se vocês forem lendo a tabela, a gente vai completar isso aqui. Já que eu estou com o tempo estourado, eu vou tentar ser rápido aqui. AN, VBN, ABP, ABN, VN. Isso. O neutro. O neutro é o único que tem 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Então, 3 vai ser máximo entre os mínimos de ABP, VBN, AN, VN, obviamente, se os dois são neutros, eu quero neutro, não faz nada, se não precisa fazer nada, não faça nada, né? Não atrapalhe o que está funcionando. E VBP. Tá. Aí só falta mais 2, BN, AN, VBP e ABP, VN. E o AN. AN, VAP, AP, VN. Tá, deixa eu só dar uma conferida se tá tudo certo, que se a gente errar um aqui, o pêndulo vai dar uns pulos meio loucos. Certo. Aí eu vou ter uma soma também, tá? Porque eu tenho que normalizar isso aqui. Então, da mesma forma que eu fiz antes, tá? Como eu tinha, olha só, isso aqui é o que eu fiz, tá? Eu tenho que lembrar também que eu tenho umas posições que estão vazias na minha tabela, tá? Então, pode acontecer de eu encontrar umas posições ali que dá tudo zero, né? Então, eu vou fazer assim, olha, se S igual a zero, quer dizer, se S igual a zero, quer dizer que eu estou numa dessas condições, tá? Eu vou dizer que a minha ação vai ser, eu estou aqui usando a função set, essa função aqui que seta a variável, porque tem essa variável action, que é também da classe fuzzy, mas essa aqui a gente não vai fuzificar, essa aqui a gente vai desfuzificar, a gente vai pegar do mundo fuzzy, então assim, ó, as entradas eram o ângulo, a velocidade angular, a gente aqui fuzificou os dois, o ângulo e a velocidade angular, e no mundo fuzzy a gente fez um controlador que calculou no mundo fuzzy esses 5 pertinências, né, as 5 pertinências da minha ação. E eu vou setar a minha ação no mundo fuzzy, que é uma variável fuzzy também, eu estou setando daí, foi calculada já no mundo fuzzy, eu não tenho que fuzificar, ela já está fuzificada. Ela veio no mundo fuzzy eu fiz uma lógica booleana entre aspas, né, uma lógica de ands e ors, né, que calculou a pertinência no mundo fuzzy. Se for tudo zero, eu vou botar uma pertinência assim, tá? 0, 0, 1, vou dizer que é neutro, tá? Não faz nada daí. Que é, digamos que quando caiu fora da tabela, né? Se não, eu vou botar AN sobre S, BN sobre S, tudo normalizado, né? N sobre S, BP sobre S, AP sobre S. Que é o que a gente calculou aqui, só que eu estou normalizando, dividindo por S, tá? Porque a soma tem que ser 1.
tá? E eu vou retornar self.action defusificado. Que é isso, a ação de controle tem que ser um valor, vai ser a desfusificação disso aqui. Ou disso aqui, né, nos casos que deu errado. Ele vai defusificar e vai dar uma ação, que vai ser a ação crisp, vai ser um ponto flutuante aqui. Tá? Mas lembra que a ação, se vocês lembrarem lá no início, né, ela tem que ser um conjunto, olha. Tem que estar dentro de colchetes, tá, essa ação. Tá? A gente vai ter que resolver isso aqui depois. Vou deixar assim por enquanto. Então, isso aqui retorna um ponto flutuante. Aqui, né? Isso aqui retorna um ponto flutuante, que vai ser minha ação. Deixa eu ver se está tudo certo. Que a gente não tem muito tempo para ficar dando, né? Com a cabeça na parede. Acho que está tudo certo, né? Então, eu vou tentar. Acho que minha conexão caiu. Eu tenho que executar tudo de novo. Tá. Então agora eu tenho que plugar meu controlador aqui, né? Como é que a gente vai usar ele, tá? Basicamente, tá? Eu tenho que criar o controlador, nosso controlador fuzzy. Vou chamar de FC. Que é aquela classe que a gente criou aqui em cima, tá? Essa classe aqui é o nosso controlador fuzzy do pêndulo invertido, né? E a gente aqui, ao invés de pegar uma ação aleatória, tá? Eu vou tirar essa parte aqui, comentei fora, né? A minha ação vai ser baseada no quê? Vai ser action é igual ao fc.compute, né? O compute foi isso aqui. Eu tenho que passar como entradas o ângulo e a velocidade angular. Então, compute eng velang, né? Só que eu lembro, isso aqui tem que ser feito dentro de um array do NumPy, tá? Então, eu tenho que colocar isso aqui como elemento de um array do NumPy, só porque lembrem que isso aqui podia ter mais de uma entrada, mais de uma dimensão, né? Então, apesar de ser uma variável só, ele precisa estar dentro de um array, porque o ambiente do Gym, né, ele é para várias outras, tem outros games aqui que vocês podem ter, em outros pode ter mais de uma dimensão. Um detalhe, como eu já testei antes, eu sei que isso aqui está com sinal invertido, tá? Eu vou botar menos aqui, que é porque o lado que é positivo é para o outro lado, tá? Mas isso aqui vocês iam descobrir em seguida, né? Então isso aqui calcula a ação usando o nosso controlador fuzzy. Uma boa noite a todos.